bem? Sou Leonardo Guimarães Alcântara, sob a orientação da professora doutora Lívia Stocco Sanches Valentim, Instituto do Coração INCOR, HCFM USP, e sobre a orientação do professor Dr. Alberto de Castro Pocchini, professor Francismar Vidal de Arruda Júnior e professora Liliane Isabel Guimarães, da Unifesp, vou aplicar o jogo digital Mental Plus para sua validação e normatização como instrumento de reabilitação de pacientes diagnosticados com Covid longa pós-remissão dos sintomas da Covid-19. Este é um projeto multicêntrico que visa colaborar com a Organização Mundial da Saúde na determinação de procedimentos e normas para determinação de protocolos clínicos sistematizados, para promover em larga escala o tratamento e reabilitação da população diagnosticada com a Covid longa. Sequelas pós-agudas consequentes da Covid-19 representam atualmente uma crise global emergente. Há-se uma preocupação progressiva a respeito das sequelas que ocorrem pós um episódio de infecção pela Covid-19 e SARS-CoV-2, indicando problemas sociais, econômicos, ocupacionais e de saúde. A Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo SARS-CoV-2 que pode apresentar manifestações clínicas leves a agudas. A curva de infecções causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, notificados ao OMS de 3 de janeiro de 2020 a 14 de abril de 2022, registrou globalmente 500.186.525 casos de Covid-19, 6.190.349 óbitos e, no Brasil, foram 30.183.929 casos de Covid-19 e 661.493 óbitos. Em meados de 2021, a confirmação do agravamento de sequelas em decorrência da condição pós-Covid-19 passou a se manifestar como um dos maiores problemas de saúde global. Diante disto, em outubro de 2021, a OMS publicou oficialmente a definição desse caso como Covid longa, a qual afeta grande parte dessa população após um episódio de infecção pela Covid-19. Os sintomas mais comuns incluem fadiga, falta de ar, evidenciando as disfunções cognitivas, e podem surgir após um episódio de Covid-19 agudo ou não. Embora ainda não se saiba com grande exatidão a proporção de pacientes que apresentam sintomas de agravamento das sequelas em decorrência da condição pós-Covid-19 no longo prazo, a OMS alerta que ainda assim os números até o momento são altos o suficiente para que a Covid longa seja considerado como uma crise de saúde pública global, orientando prioridade pelas autoridades de saúde de todo o mundo no desenvolvimento de pesquisas e protocolos clínicos para acompanhamento, diagnóstico e reabilitação desses pacientes. Na literatura atual, têm sido descritas diversas manifestações neurológicas associadas a episódios de infecção pelo SARS-CoV-2. Um estudo bastante amplo realizado no Reino Unido no ano de 2021, que investigou a Covid longa em 81.337 pessoas com idade média de 46,75 anos, sugere que o cérebro é um dos órgãos mais atingidos após um episódio de infecção por Covid-19, deixando assim um déficit cognitivo nos pacientes. Como resultado, este estudo confirmou que indivíduos infectados com Covid longa têm déficits cognitivos objetivamente mensuráveis. Boa tarde, meu nome é Luciana, eu tenho 44 anos. Eu tive Covid no mês de janeiro, agora do ano de 2022, e passei bem pela Covid, os meus sintomas foram leves. De lá pra cá, eu tenho percebido que eu tenho, assim, a minha falta de memória tá muito acentuada. Por exemplo, tô conversando com alguém e aí eu falo assim, deixa eu te contar uma coisa. E na mesma hora eu já esqueci, eu falo, esqueci. É no mesmo momento que eu quero falar o assunto, eu já esqueci. Isso tá acontecendo rotineiramente. Olá, meu nome é Isabel, eu tenho 48 anos. Eu tive um Covid no começo do ano de 2022. Foi um quadro bem leve, com bastante dor muscular. Mas o que ficou do Covid depois dessa data, tá? Ficou uma falta, um lapso de memória. Então, se eu tenho vontade, se eu preciso falar, ou dar um nome a algum objeto, eu esqueço desse objeto. Eu sei qual é o objeto, mas eu não consigo explanar qual é o objeto correto. E isso, sinto que algumas coisas foram um pouco mais graves, mas
está voltando gradativamente. Olá, eu sou a Karina Ratano, tive 2 episódios de Covid. A primeira vez que eu tive foi em março de 2020 e recentemente, há 15 dias, em maio de 2022. Eu sinto que a minha memória, a minha parte cognitiva de organizar as coisas, fazer uma leitura, montar uma aula, ainda não é da mesma forma como era antes. Com isto em mente, constatei a emergência para a validação e normatização do jogo Mental Plus como um instrumento de reabilitação de pacientes diagnosticados com Covid longa pós emissão dos sintomas da Covid-19. E ancorado nos resultados do estudo da primeira fase do jogo digital Mental Plus, como pesquisador executante sob orientação da professora Lívia Stocco Sanches Valentim e co-orientadores, destaquei em um recorte redirecionando um trabalho braço do projeto original com o objetivo de avaliar a terapia feita de pixels proposta pelo jogo digital Mental Plus para reabilitação de pacientes diagnosticados com a Covid longa pós emissão dos sintomas da Covid-19. O jogo digital Mental Plus foi desenvolvido em 2010 pela professora orientadora Lívia Stocco Sanches Valentim para avaliação e reabilitação de funções cognitivas alteradas. Este é um instrumento de prática aplicação em forma de jogo digital, utilizando a gamificação embasada em regras, planejamento de tarefas e a busca de estratégias para a tomada de decisão. Estudo do INCOR FM-USP realizado em 2020 e 2021, utilizando o jogo digital Mental Plus, em sua primeira fase, avaliou as disfunções cognitivas em pacientes que tiveram Covid-19 em vários estágios e identificou achados fundamentais. Em 80% dos participantes da pesquisa, o coronavírus ocasiona dificuldade de concentração ou atenção, perda de memória, problemas com compreensão ou entendimento, dificuldades com o julgamento e raciocínio, problemas na execução de várias tarefas, mudanças comportamentais e emocionais, além de confusão mental. Agora, chegamos à segunda fase do estudo, onde vamos aplicar o jogo digital Mental Plus para reabilitar as disfunções cognitivas de pacientes diagnosticados com a Covid longa pós emissão dos sintomas da Covid-19. A hipótese é que a metodologia utilizada na TFP, terapia feita de pixels, funcione mais ou menos como uma musculação mental para a reabilitação das disfunções cognitivas de pacientes diagnosticados com a Covid longa. O jogo digital Mental Plus, validado e normatizado como instrumento de reabilitação, permitirá que a comunidade científica o utilize facilmente e em larga escala para a reabilitação de pacientes diagnosticados com a Covid longa. Esta é uma pequena contribuição que espero entregar à comunidade científica como ainda um jovem cientista. O comprometimento cognitivo pode estar presente em patologias disseminadas que podem diferir de deficiência cognitiva mínimas a extensa. A maneira usual de avaliar a cognição é através de uma bateria de testes neuropsicológicos. No entanto, podem se estender por até 3 horas. Isto traria um período prolongado para profissionais e pacientes, principalmente para a população idosa, devido à sua capacidade de tolerar raciocínio e concentração por longos períodos, o que pode alterar os resultados. Outra barreira para o seu uso rotineiro é a restrição do uso e aplicação dos testes neuropsicológicos somente para neuropsicólogos. Além disto, são de aplicação demorada e com sensibilidade e especificidade variáveis, limitando sua aplicabilidade. Esta situação tem limitado respostas mais rápidas, em larga escala e de forma inclusiva. Embora existam vários testes de cognição, não foi localizado o registro de protocolos e métodos sistematizados e normatizados para a reabilitação de pacientes com disfunções cognitivas e diagnosticados com a Covid longa. Com o objetivo de tratar e reabilitar as disfunções cognitivas de pacientes diagnosticados com a Covid longa, estimularemos as principais funções cognitivas aplicando a terapia virtual feita de pixel, proposto pelo jogo digital Mental Plus. Mental Plus avaliará memória, atenção, linguagem não verbal, viso-percepção e função executiva em 25 minutos. Suas fases serão randomizadas e existirão 12 temas a serem escolhidos. A principal razão para o número de temas é diminuir a curva de aprendizado e diminuir os resultados de viés. Os temas lúdicos estimularão as funções neuropsicológicas dos avaliandos para reabilitar os déficits nas funções atencional, mnemônica, executiva e viso-perceptiva. Para isso, trabalhará
planejamento, busca de estratégia, flexibilidade do pensamento e controle inibitório para reabilitar a função executiva, resistência ao estímulo distrato, alternância e seletividade, além do tônus e sustentação para reabilitar a função atenção, a capacidade de memorização de figuras complexas para reabilitar a função memória, a capacidade de rastreio visual para reabilitar a função visopercepção. Serão apresentadas 7 figuras diferentes relacionadas aos temas, com 2 cores distintas e perceptíveis, mesmo para portadores de daltonismo, totalizando 12 temas que podem ser escolhidos para o jogo, que terá a duração de 25 minutos e deve ser praticado por 12 semanas. A finalidade da mudança temática adapta-se à necessidade do aplicador. Os pacientes poderão reproduzir o jogo digital Mental Plus em vários idiomas: português, inglês, espanhol, japonês e muitos outros. A proteção de seus dados estará em uma nuvem diferente e receberão um resumo dos dados com seu desempenho cognitivo em cada função avaliada. O jogo digital poderá ser aplicado muitas vezes em diferentes momentos para verificar sua evolução. O centro de pesquisa para a realização do estudo da segunda fase será o Ambulatório da Medicina do Esporte e Atividade Física do Departamento de Ortopedia e Traumatologia, HU, HSP, EPM e Unifesp. Contamos com uma excelente equipe de universidades e hospitais colaborando com a pesquisa em todo o mundo. Agora vou mostrar um pequeno vídeo com exemplos do Mental Plus de avaliação da função cognitiva aplicando a terapia feita de pixel. Como resultado deste estudo da segunda fase do projeto, esperamos que a TFP, a terapia feita de pixels, comprove sua eficácia na reabilitação das disfunções cognitivas de pacientes diagnosticados com a Covid longa, obtendo resultados que comprovem sua cientificidade para sua validação e normatização, contribuindo com a comunidade científica em incomensurável avanço, proporcionando assim benefícios essenciais para a população no enfrentamento da Covid longa. Como ideias futuras de implementações para o jogo digital Mental Plus, proponho o SRP, Sistema de Recompensa Pixels, para a motivação de seus pacientes, e criar a comunidade Mental Plus Covid longa, onde os pacientes poderão interagir e trocar experiências de forma virtual. O projeto já possui uma página na web, onde é possível conferir e testar em tempo real a avaliação de déficits cognitivos e acompanhar os estudos da segunda fase. Espero que tenham gostado do jogo digital Mental Plus. Agradeço a todos. Sugestões e dicas são sempre bem-vindas e todos os meios de comunicação e contato da equipe Mental Plus vão estar disponíveis na descrição do vídeo. Muito obrigado e espero vocês na semana de inovação.